Só começar aqui a gravação. Pronto. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: 5 amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Então, quem quer acompanhar pelo livro aí, a atividade está lá na página 135. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o átomo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram, então, mostrados pelos jogadores. Então, Fernanda tirou aqui um cartãozinho com ferro, Fe é a abreviatura de ferro lá na tabela periódica. O O é oxigênio. O Ca aqui é carbono, não, carbono é C. Agora me falhou aqui o que é Ca. Acho que é cálcio. Li é lítio e Cl é cloro. Fernanda tirou esse cartão com ferro, Gabriela com oxigênio, Júlia com cálcio, Paulo com lítio e Pedro com cloro. Aí diz aí, ao observar os cartões, quem foi o vencedor? Por quê? Justifique. Então, a resposta está bem aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês visualizarem ela melhor. A alternativa correta vai ser Fernanda, certo? Por quê? Porque a gente sabe que para a gente calcular o número de nêutrons, a gente tem que tirar das informações aqui que é dado na tabela periódica o quê? O número atômico, né? E o número de massa, né? Então a gente tem aqui, sabendo que A é igual a Z mais N, temos que... Então quem é A aqui? A é o número de massa, né, do átomo. O Z é o número atômico, que é o número de prótons, né? E o N é o número de nêutrons. Então, quando você junta aqui prótons mais nêutrons, você vai ter a massa do seu átomo. Então, o Azinho aqui, o Azinho é igual a 56, que é esse númerozinho que fica aqui em cima. Ok? O Z é 26, que é o que fica embaixo. O número de prótons fica sempre embaixo aqui. O número de prótons e de elétrons. Então é só você calcular aqui o número de nêutrons. Quanto é que vai faltar? 56 menos 26, 30 nêutrons, né? Ele fez o cálculo aqui para todos eles. Fernanda foi 30, Gabriela 8, Júlia 20, Paulo 4 e Pedro 18. Então o que tem mais é Fernanda, né? A alternativa é. Alguma dúvida aqui, pessoal? Show de bola. Questão de número 2. Leia o texto a seguir. Os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em energia. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém em outros precisa ser provocado por meio de técnicas específicas. Existem duas formas de obter essa energia. Fissão nuclear, em que o núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas, e fusão nuclear, na qual dois ou mais núcleos se unem para produzir um novo elemento. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares e pode ser usada em armas nucleares. A fissão do urânio pode ser provocada pelo bombardeamento de nêutrons e pode ser representada pela equação que vocês estão vendo aqui abaixo. Ao analisarmos a representação do elemento bário na fissão do urânio, podemos afirmar que ele apresenta número atômico 140, número de massa 56, número de prótons 56, número de elétrons 84 ou número de nêutrons 140. E pede para justificar essa respostazinha aqui da alternativa que você escolher. Então vamos primeiro aqui separar o bário, né? Na equação da gente aqui, o bário está bem aqui. Destaquei aí de azul para vocês. Então ele tem número de massa 140 e número de elétrons ou prótons 56, né? Aí agora a gente vai analisar os dados que ele deu para a gente aqui. No item A ele disse número atômico 140. Então a gente já está de fora, né? Porque o número atômico é 56. Aí no item B, número de massa 56. Também está fora, né? Porque o número de massa é 140. Está lá em cima. Aí diz no item C aqui, número de prótons 56. Aí agora já melhorou, né? Essa é a alternativa que a gente queria encontrar. O número que tem aqui embaixo é exatamente o que? O número de prótons.
que também é igual ao número de elétrons. Se você tem lá um elementozinho que ele não está eletricamente carregado, né? Se ele não tem íons ou se ele não tem ânions. Se ele está neutro aqui, o número de elétrons é igual ao de prótons. Então, esse 56 aqui representa tanto o número de elétrons quanto o número de prótons. Isso, o número de prótons e elétrons é igual ao número atômico. Se ele não está com mais elétrons ou menos elétrons, né? Ok? Se ele estiver neutro, sem a adição de mais elétrons ou menos elétrons, o número atômico vai ser sempre o número de prótons e de elétrons. Show de bola? Então essa é a justificativa. Três. A respeito do carbono de cálcio, CaCO3, resolva as questões a seguir com base nas informações apresentadas. A. Escreva o nome e o símbolo de cada elemento químico presente na sua fórmula. Então, Ca é cálcio, C é carbono e O é oxigênio. Então, tá aí. Item B. Qual é o número total de átomos presente em sua fórmula? Então, você tem um átomo de cálcio, um de carbono, 2 e 3 de oxigênio. Então, 2 mais 3, 5 átomos. Ok? Item C. Qual elemento químico na fórmula é essencial para a formação e desenvolvimento dos ossos? Isso aí desde que a gente era bebezinho, né? A mãe fica falando para tome leite que é bom para os ossos, tome leite, e o leite é rico em cálcio. Então, o cálcio é essencial na formação e desenvolvimento dos nossos ossos. Item D. Qual é o elemento químico cuja deficiência provoca osteoporose? Justamente o cálcio também. Item E. Cite um alimento rico em cálcio. Acabei de falar para vocês, já deu spoiler aí da questão do item E. Então tem leite e derivados do leite, né? Leite, queijo, ou seja, laticínios em geral. Alguma dúvida, galera? Tranquilo também essa questão? Vamos lá. Questão número 4. O número de átomos deixa o quê? Nada? Então vamos para 4. Conhecendo o número atômico e o número de massa de cada elemento, determine. Item A. O número de prótons, nêutrons e elétrons em cada átomo dos elementos carbono, cálcio e oxigênio. Então aqui ele deu. Carbono tem número de massa 40, tem número atômico 20. O carbono tem 12 e 6, né? Número de massa 12, número atômico 6. E o oxigênio tem número de massa 16 e número atômico 8. Então primeiro vamos calcular o número de nêutrons, tá? Então se eu calculo aqui o número de nêutrons do cálcio, eu vou ter 40 menos 20, você vai ser igual a 20 nêutrons. E se ele tem 20 prótons, ele também vai ter 20 elétrons. Então já está matado aqui para o cálcio. Vai ter 20 nêutrons, 20 elétrons. Beleza? Agora vamos para o carbono. O carbono tem número atômico 12, ou melhor, número de massa 12 e número atômico 6. A gente sabe que o número atômico é o número de prótons, né? Então a gente já sabe que ele tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, ele também vai ter 6 elétrons. Aí fica para a gente só calcular o número de nêutrons. Para calcular o número de nêutrons é só subtrair o número de massa pelo número atômico. Então 12 menos 6 dá 6 nêutrons. Então ele vai ter 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. E por fim aqui o oxigênio. Tem número de massa 16 e número atômico 8. Então a gente vai ter 8 prótons, 8 elétrons, né? E para calcular o número de nêutrons é só subtrair 16 menos 8, que também vai dar 8. Ele fez uma pegadinha aqui. O número de prótons, nêutrons e elétrons em todos esses elementos é sempre o mesmo. Então para o cálcio é tudo 20, para o carbono tudo 6 e para o oxigênio tudo 8. Item B. O número de elétrons presentes nos íons Ca2+ e O2-. Agora, ó, nós temos aqui íons. Íon positivo e um íon negativo.
certo? Íon positivo a gente chama de cátion. E o íon negativo a gente chama de ânion. Beleza? Então, no cátion aqui do cálcio, quantos elétrons a gente vai ter? Se a gente tem, que ele já inicialmente lá tinha 20 elétrons, né? E a gente tem aqui, ó, 2 mais, então isso significa para a gente que a gente vai ter que tirar 2 elétrons, certo? Quando você tem um íon positivo, está dizendo que ele perdeu elétrons, foram retirados elétrons dele, certo? Porque elétrons são cargas negativas. Então, se você tem um 2 mais aqui, você vai tirar elétrons. Como ele tinha 20 elétrons, 20 menos 2 vai ficar 18. Beleza? Então, Ca mais 2 mais aqui vai ter 18 elétrons. E aqui, ó, no oxigênio 2 menos, significa que ele recebeu 2 elétrons. Se inicialmente ele tinha 8 elétrons lá, ó, como a gente tinha calculado, tinha observado, se ele recebeu mais 2, então ele vai ficar com 8 mais 2, que dá 10 elétrons. Beleza? Questão do número 5. Os átomos de hidrogênio presentes na natureza podem ser representados por, tem aí, H11, H21 e H31. Aí esse primeiro aqui, ó, ele tem 99,985% de todo o hidrogênio da Terra, ou seja, é o mais presente na Terra. Aí o outro lá tem 0,015% e o outro tem quase nada, só uma besteirinha, 10 elevado a menos 7, 0,00006 zeros e um lá no final, quase nada. Responda as questões a seguir. Item A. Como esses átomos são classificados? Então, como é que a gente classifica esses átomos aqui? Se eles têm todos eles o mesmo número atômico. Isso. Isótopo. Eles têm o mesmo número atômico, que significa o quê? Que eles têm o mesmo número de prótons. Aí, ó, o Pzinho aqui, ó, de isótopo, significa justamente isso aí. O prefixo aqui, iso, é mesmo. Aí, o Pzinho aqui é o que determina pra gente que vai ser igual. O que é que vai ser igual aqui? O que é que vai ser mesmo? O número de prótons, certo? Então, esses elementos ali que a gente estava vendo eram isótopos do hidrogênio. Item B. Determina o número de prótons, nêutrons e elétrons em cada um deles. Então, o número de prótons, beleza, né? Vai ser 1 para cada um, porque eles têm o mesmo número de prótons. No primeiro aqui, ó, no H11, a gente vai ter que o número de nêutrons é 1 menos 1, vai ser 0, né? No outro lá, 2 menos 1 vai ser 1. E no último aqui, 3 menos 1 vai ser 2. Então, o número de nêutrons do primeiro átomo lá vai ser 0, no segundo 1, no terceiro 2. E o número de elétrons também vai ser o mesmo para cada um, né? Beleza? Alguma dúvida? Só recapitulando. Como eles são isótopos, eles todos vão ter o mesmo número de prótons, que é igual a 1, né? Que é o número atômico aqui, esse númerozinho de baixo. Todos eles vão ter prótons iguais a 1. O número de nêutrons é só fazer a subtração do número de massa pelo número de prótons, né? Então, no primeiro aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. No segundo, 2 menos 1 dá 1. E no terceiro, 3 menos 1 dá 2. Ok? E como o número de elétrons é igual ao número de prótons, então também vai ser igual a 1 em cada um. Item C. Qual desses átomos é o mais encontrado em um copo com água? Então, como a gente viu lá na tabelinha que o hidrogênio mais abundante era esse isótopo que tem número de massa igual a 1, número atômico igual a 1, essa é a resposta do item C aqui, né? No copo d'água a gente vai encontrar mais esse H1. Beleza? Questão de número 6. Considere os átomos X 4020, Y 4220 e W 4018. Agora, forme dois pares, um de isótopos e outro de isóbaros. Então, isótopos que a gente acabou de ver são o quê? Átomos com o mesmo número de prótons, né? Então, a gente vai formar um par de átomos aqui que tem o mesmo número de prótons. E depois a gente vai formar outro par de átomos que são isóbaros. O que é que significa isso aqui, ó?
ISO, como eu falei para vocês, significa mesmo, né? E esse Azinho que tem aqui, ó, é o que vai dar o chama pra gente. Esse A aqui vai ser de quê? De número A. Número A. Pegadinha do malandro, não é número de massa. O A aqui é número de massa, tá? Esse Azinho aí vai ser o número de massa. Porque o número atômico é o número de prótons, estão lembrados? Então não pode ser. Esse Azinho aqui é que vai dar ideia pra gente de massa. Beleza? Então bota aí na caixola isso aí que isso vai ser muito importante para vocês. No desenvolvimento aí do estudo de vocês na química. Então vamos lá. O par de isótopos aqui vai ser quem? Vai ser X e Y, né? E os dois têm, ó, 20 e 20 no número atômico aqui, ó. Tem os prótons iguais a 20. Beleza? E os isóbaros vão ser quem? Ó? X e W, né? Porque todos os dois aqui tem número de massa, ó, igual a 40. 40, 40. Então o par de isótopos X e Y, o par de isóbaros X e W. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Show de bola. Então agora a gente vai dar uma passada agora para o conteúdo de matemática, certo? Vamos sair aqui do assunto de ciências e vamos para o de matemática. Bora, bora, bora. O de matemática está lá na página 50 e... Quem quiser acompanhar pelo livro aí, está na página 53. Deixa eu dar um zoom aqui para poder fazer os cálculos com vocês aqui nessa areazinha lateral. Então vamos lá. Deu tempo aí já de vocês mudarem o conteúdo, a matéria. Acho difícil algumas. É só a prática. A gente faz aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí tanto desenrola aí bem tranquilinho. Então essa da primeira questão aqui, ó, não tem muita dificuldade, porque é só você aplicar direto a forma mais simples de racionalização. As que eu acho que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade serão na questão 5, né? E na questão 6 aqui, que tem que usar produtos notáveis. Então eu vou fazer dois exemplos aqui da primeira questão, dois exemplos aqui da segunda questão, certo? Dois aqui da terceira. Vou fazer só um aqui da quarta questão, porque essa quarta questão aqui é mais cálculo besta, né? Cálculo. A Delian aqui tá falando pro senhor trocar de janela, que tá aparecendo no PDF de ciências aí. Sim, eu não troquei, porque eu tava aqui gravando aí não troquei o PDF aqui, mas vou trocar agora. Pronto, vai aparecer agora para vocês. Beleza? Chegou aí? Uhum. Então, vamos lá. Primeira questão. Racionalize o denominador de cada uma das expressões. Então, no item A aqui a gente tem 2 dividido por raiz quadrada de 10. Vamos aqui. Primeira questão. Item A. 2 raiz de 10. Ou melhor, 2 dividido por raiz de 10. Então, como é que a gente faz para racionalizar essa expressãozinha aqui? Ó? Basta a gente multiplicar o numerador e o denominador
por raiz de 10. Por que a gente faz isso aqui, galera? Porque se a gente for tentar dividir 2 por raiz de 10, a gente sabe que raiz quadrada de 10 é um número irracional, né? Ele tem infinitas casas após a vírgula. E casas que não se repetem. Certo? Então fica meio complicado ou até mesmo inviável se a gente fosse fazer esse cálculo aí à mão, né? Só que quando a gente faz a racionalização aqui, aí a gente consegue já realizar esse cálculo, mesmo a gente tendo uma parte irracional, só que agora no numerador da divisão, da fração, melhor dizendo, já fica mais entendível, mais visível o resultado disso aí, certo? E a gente divide por raiz de 10 por raiz de 10, por quê? Essa fraçãozinha aqui, ó, raiz de 10 dividido por raiz de 10, ela é igual a 1. Percebe? Se eu tenho uma coisa dividida por ela mesma, isso é sempre igual a 1. Então, raiz de 10 dividido por raiz de 10 é igual a 1. Então, eu não alterei o resultado da minha expressão. Se eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não altero nada a expressão, né? 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 1 é 4. 1 milhão vezes 1 continua sendo 1 milhão. Então, 2 raiz de 10. 2 dividido por raiz de 10 vezes 1 continua sendo 2 dividido por raiz de 10. Eu só vou reescrever essa expressão de uma forma que eu consiga entender o resultado dela no final. Certo? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 2 dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10 por raiz de 10, eu multiplico os numeradores e os denominadores. Então, multiplicando aqui os numeradores, eu vou ter 2 raiz de 10 lá no numerador, na parte de cima da fração. E na parte de baixo, ó, eu vou ter raiz de 10 vezes raiz de 10. Só que raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz quadrada de 100, né? Isso aqui é raiz quadrada de 100. Só que a raiz quadrada de 100 é igual a quanto? Isso, igual a 10. Logo, 2 dividido por raiz quadrada de 10 é exatamente igual a 2 raiz de 10 dividido por 10. E eu ainda posso simplificar aqui, ó. 2 e 10 podem ser simplificados, né? Vai ficar só raiz de 10 dividido por 5. Eu posso dividir tanto o numerador como o denominador por 2, né? 2 dividido por 2 vai ficar só 1. Então, 1 vezes raiz de 10 é raiz de 10. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, fica só raiz de 10 sobre 5. Como queríamos achar. Item B. Item B a gente tem 6 raiz quadrada dividido por raiz quadrada de 6. A gente vai fazer o mesmo cálculo. Vamos multiplicar aqui por raiz quadrada de 6 dividido pela raiz quadrada de 6. Se vocês escreveram alguma coisa aí, foi rápido demais, eu não consegui ver. Se puderem falar, galera, falem que fica melhor. Abra o microfonezinho aí e falem se tiver alguma dúvida, certo? Porque para eu ficar prestando atenção aqui na correção e olhando aqui para o texto de vocês, para o chat, fica difícil. Então vamos lá. O numerador aqui vai ficar 6 raiz de 6, né? Multiplicando aqui. E lá no denominador, eu vou ter raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 6, é raiz quadrada de 36, né? 6 vezes 6 é 36. Essa é a raiz quadrada de 36. Eu vou ter 6 raiz de 6 dividido por
6 também. Raiz quadrada de 36 é 6. Aí, ó. Simplifica aqui. Vai sobrar só raiz quadrada de 6. Beleza? E os demais é semelhante. No item C aqui, você vai multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. No item D, raiz de 2 por raiz de 2. No item E, raiz de 5 por raiz de 5. Por aí vai. Ok? Só precisa pegar a parte do radical aí. Precisa pegar o que acompanha, não. Porque aqui a gente no item E tem 2 raiz de 5. Aí você só precisa multiplicar por raiz de 5 sobre raiz de 5. Não precisa botar 2 raiz de 5 por 2 raiz de 5 não, tá? Do mesmo jeito aqui no item G, você tem 3 raiz de 10. Então só precisa multiplicar por raiz de 10 dividido por raiz de 10. E por aí vai. Beleza? Vamos para a questão 2 agora. A questão 2 é semelhante a 1. O que está mudando aí é que você tem umas subtrações, umas somas, tem uma expressão em cima, né, no numerador da fração. Mas você vai calcular da mesma forma. Porque o que interessa para a gente aqui é desmanchar esse radical que a gente tem lá no denominador. Então, como o denominador tem um radical simples aqui, ó, a gente vai multiplicar por em cima e embaixo pelo mesmo denominador que tem lá, pelo mesmo número. Vamos aqui, 2 item A. Você tem aí 1 menos raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, a gente vai ter 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 a gente sabe que é igual a 3, né? Então já vou botar direto aqui, ó. Isso é igual a 3. Beleza? Esses foram os cálculos do numerador, da parte de cima. Agora vamos para a parte de baixo. Na parte de baixo a gente também vai ter raiz de 3 multiplicado por raiz de 3, que vai dar raiz quadrada de 9, que é igual a 3 também. Então já vou colocar aqui. Então o resultado vai dar raiz quadrada de 3 menos 3 dividido por 3. Você podia ir adiante aqui? Podia. Você podia encontrar essa resposta aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3 menos 1. Podia ser que essa questão fosse de múltipla escolha, e em vez dessa resposta que a gente encontrou primeiro, a gente tivesse essa segunda resposta aí. Então, só uma questão de simplificação aí. Se você terminasse no primeiro cálculo, tá certo também. Certo? É só para título de informação aqui. Beleza? Vamos para o item B agora. Mas aí porque 1 vai fazer o 3 sobre o 3, aí dividido por 3, aí diminui 3, menos 3, 1. Não diminui nada. Você não pode fazer a subtração aí porque você tem um número irracional e um número racional. Raiz de 3 é irracional e menos 3 é racional. Então você não tem como fazer essa subtração. O que você faz aí, o que a gente fez aqui foi só uma simplificação, né? Você tem raiz de 3 sobre 3, então continuou lá, porque a gente não pode dividir, não tem como dividir. E menos 3 dividido por 3 dá quanto? Menos 1. Veja que não tem mais denominador lá no menos, ou melhor, o denominador agora é 1. Entendeu? Foi só uma simplificação, porque você pode encontrar essa resposta tanto do primeiro jeito como do segundo jeito. Todas as duas vão estar corretas. Tá bom? Vamos para o item B agora.
bom vocês sempre se acostumarem a realizar todos os cálculos possíveis para fazer a simplificação das frações, porque em concurso, questão de concurso, de provas de vestibular, vocês vão fazer muito daqui para frente, sempre não, mas geralmente vem essas pegadinhas aí. Eles não dão uma resposta mais óbvia, mais clara para você. Ele bota uma respostazinha mais, com aquele cálculo mais elaborado. É justamente para ver se você está atento a esses detalhes, certo? Por isso que eu faço questão de mostrar para vocês esses cálculos até o final aí. No item B aqui a gente tem 3 menos raiz de 2. Principalmente em questão de concurso de forças militares, aeronáutica, exército, marinha. Eles gostam muito de fazer isso nas provas de matemática. Então, a gente vai multiplicar aqui por raiz de 2 sobre raiz de 2. Que é o que a gente tem aqui no denominador da expressão inicial, né? Vocês estão percebendo, sempre que a gente tem uma questão desse tipo aí de racionalização, quando o denominador da fração lá, da expressão, é uma raiz quadrada simples, a gente sempre multiplica por essa raiz, tanto no numerador como no denominador. Sempre desse jeito, não tem ponto fugir. Depois é só realizar a continha, só cálculos. Então aqui a gente vai ter 3 vezes raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Então, raiz quadrada de 4 é 2, né? Embaixo, do mesmo jeito, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 também é igual a raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2. Achou a resposta? Achou a resposta. Aí você pode ir adiante? Pode ir adiante. Caso necessite. Você vai ter 3 raiz de 2 sobre 2 menos 1. Dividindo aqui 2 por 2 igual a 1. Todas as duas respostas aí estão corretas. Ok? Vamos para a terceira questão agora. Terceira questão. Você já aprendeu que raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Nessas condições, racionalize o denominador de cada uma das seguintes expressões. A gente tem aqui, ó, raiz quadrada de 3 dividido por 10, raiz quadrada de 3 dividido por 5. Aqui é semelhante ao que a gente já fez no item 1 e 2, nas questões 1 e 2. Só vamos ter que usar aqui a propriedade antes para deixar mais claro como é que vai ficar. Mas o cálculo é o mesmo. Então, 3, item A. Como é que vai ficar aqui? Raiz quadrada de 3 sobre 10, ou de 3 décimos, como queiram, é igual a raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 10. Então, racionalizando, a gente vai ter raiz quadrada de 10 dividido pela raiz quadrada de 10. Então vai ficar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 10. Isso dá raiz quadrada de 30. 3 vezes 10 dá 30, né? E no denominador a gente vai ter raiz quadrada de 10 vezes 10, que é raiz quadrada de 100. Vai ser só 10. Então fica raiz de 30 sobre 10.
Alguma dúvida? No item B a gente tem 3, raiz quadrada de 3 sobre 5. Que é a mesma coisa da raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 5. E a gente racionaliza aqui, ó, multiplica por raiz quadrada de 5 sobre 5. E vamos obter raiz quadrada de 15 sobre raiz quadrada de 5 vezes 5 é raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então fica raiz quadrada de 15 sobre 5. Tranquilo, pessoal? Então agora para a questão de número 4. Determine, na forma decimal, o valor de cada expressão a seguir. Aí ele pede para usar aí raiz quadrada de 6 igual a 2,449, raiz quadrada de 2 igual a 1,414 e raiz quadrada de 10 igual a 3,162. Vamos aqui para o item A da questão número 4. 4, item A. No item A a gente tem raiz quadrada de 3 sobre 2. Vejam que os cálculos que a gente vai fazer na questão número 4 são semelhantes aos cálculos que a gente fez na questão número 3. Só que no final a gente vai substituir os valores que ele deu aí, de raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 10, para poder finalizar os cálculos. Então, raiz quadrada de 3 sobre 2, a gente acabou de ver lá na questão 3, é raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, a gente vai ter tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. E ao final aqui nós teremos raiz quadrada de 6, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então vai ficar raiz quadrada de 6 dividido por 2. A raiz quadrada de 2 vezes 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Aí substituindo o valor que ele deu lá para a gente, da raiz quadrada de 6, a gente vai ter 2,449 dividido por 2. E vai dar o resultadozinho lá que ele botou para a gente. 1,224. Na verdade vai dar 1,2245, né? Só que aí ele arredondou. E ainda arredondou errado, que era para ficar 1,225. Mas tudo bem, tá valendo. Entendido, galera, essa questãozinha aí? Preciso fazer outra? Eu posso pular para a questão 5. A questão 5 e a 6 é onde o bicho vai pegar. Eu acredito que é onde vocês tiveram mais dificuldade. Podemos ir? Então vamos lá. Questão de número 5. Racionalize os denominadores das expressões. Item A. 1 dividido por raiz quinta de 6 ao cubo. 5, item A.
raiz quinta de 6 ao cubo. Então agora, como é que a gente racionaliza esse bicho feio? Aí a gente usa agora a técnicazinha que a gente viu lá na videoaula e no conteúdo do livro. Se a gente tem aqui, ó, raiz quinta de 6 ao cubo, como é que eu vou fazer para desmanchar essa raiz aí, esse radical aí de baixo? É só eu inverter, a grosso modo posso dizer assim, né, as posições aí do índice e do expoente, certo? Para eu poder desmanchar esse bicho feio aqui, eu vou e racionalizo aqui, ó, o raiz. Inverter não, pessoal, desculpa aí. A gente vai usar uma técnicazinha que a gente usa na adição e subtração de frações, que é encontrar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, o mínimo múltiplo comum aqui entre 5 e 3 é 15, né? Não é isso? Multiplicação de potências? Como assim? Isso mesmo. Então aqui vai ficar como? Raiz quinta de 6 ao quadrado. Ops. Foi eu que viajei aqui com um negócio de MMC. Tava pensando em outra coisa. Aqui é esse raciocínio mesmo aí, da multiplicação das potências, que o colega falou para vocês aí. Tá vendo? Por quê? O que é que acontece aqui quando a gente fizer essa multiplicação? Quando eu multiplicar 6 elevado ao cubo por 6 ao quadrado, eu vou ter 6 elevado à quinta potência. Como o expoente e o índice vão ser os mesmos, eu posso cancelar o índice com o expoente. Aí está desfeito o meu radical aqui no denominador. Beleza? Esse é o raciocínio para resolver esse tipo de questão aqui. Então a gente vai ficar com o quê? 1 vezes raiz quinta de 6 ao quadrado. Vai dar raiz quinta de 6 ao quadrado. 1 vezes qualquer coisa é aquela outra coisa. Então isso aqui dá raiz quinta de 6 ao quadrado. E na parte de baixo aqui, ó, vocês perceberam que vai ficar só 6 aqui, ó. Que eu vou ter 6 elevado ao cubo multiplicado por 6 ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base, eu repito a base, que é 6, e vou somar os expoentes. 3 mais 2 vai dar 5. Então eu vou ter aqui raiz quinta de 6 elevado a 5. Vou escrever para vocês. Isso vai dar raiz quinta de 6 elevado à quinta potência. Como o índice e o expoente do radical são os mesmos, aí eu posso extrair aqui um númerozinho da base lá do expoente para fora do radical. Eu posso cancelar aqui o índice com o expoente. Então vai ficar só raiz quinta de 6 ao quadrado dividido por 6. Acabou a questão. Beleza? Vamos fazer o item B aqui.
Se não ficar compreendido, bem compreendido, a gente faz mais outra questão, certo? No item B aqui a gente tem 15 dividido por raiz cúbica de 5. Vou dar um tempinho aí para vocês raciocinarem o que é que eu vou ter que fazer aqui. Só enquanto eu pego um copinho de água aqui para mim, tá, galera? Só um segundinho aí. Bom, galera, voltei. Então, vamos aqui racionalizar por quanto? Eu tenho aqui no expoente 1, né? Porque não tem expoente aqui aparente. Então o expoente é 1. E o índice é 3. Então quanto é que eu vou precisar para chegar em 3? De 1 para chegar em 3. Eu preciso de 2, né? Então eu vou ter que elevar esse radical aqui ao expoente 2. Então eu vou ter raiz cúbica de 5 ao quadrado. Dividido por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Entenderam aí? Droga. Pronto. Raiz cúbica de... Não acontece isso, é chato pra caramba. Depois fica ruim para tirar. Deixa eu desenhar de novo aqui. Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Pronto. Agora vai. Então eu vou ter aqui no numerador 15 vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Dividido aí não preciso nem fazer o cálculo aqui, como eu fiz detalhado lá no item A, né? Porque você já sabe aqui que no final das contas vai dar o quê? Só 5, né? Eu vou escrever aqui direto, tá? Que vai ser semelhante ao que a gente fez aqui no item A. Só que no item B aqui vai ficar o quê? Raiz cúbica de 5 elevado a cubo. Aí você vai ter o índice semelhante ao o expoente da potência. Então é só cancelar o índice com a potência, o expoente, melhor dizendo, e vai sobrar só o que está lá dentro do radical, que é o 5. Aí aqui eu posso realizar as simplificações. 15 dividido por 5 dá 3. Então isso aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 5 ao quadrado. Aí você pode deixar a raiz cúbica de 5 ao quadrado ou pode botar a raiz cúbica de 25, fica a seu critério aí. Beleza, pessoal? Preciso fazer outra? Ou ficou bem entendido? Bem entendido? Então podemos ir para a questão número 6. Então, para a gente poder ir para a questão número 6, eu vou criar outro linkzinho aqui do Meet para vocês, tá bom? Que esse aqui vai expirar daqui a 6 minutos. Eu vou criar outro link, mandar lá no grupo para vocês, vocês entram novamente, beleza? Vão saindo aí
retornar aqui agora para a questão do número 6, que diz aí, racionalize o denominador das seguintes expressões. No item A aqui a gente tem 1 dividido por 3 menos raiz quadrada de 6. Vou repetir aqui a expressão para a gente realizar o cálculo. Vocês vão ver também que não tem bicho de 7 cabeças para realizar esse tipo de racionalização aqui. O trabalho é só o cálculozinho que você tem que fazer durante o processo aqui. Aí pode embananar aí algumas pessoas, mas o método é simples e repetitivo. Então, se você conseguiu entender o método, consegue aplicar ele, realizar os cálculos sem dificuldade, não vai ter problema. E como é repetitivo, é só você ir exercitando, exercitando, exercitando até a prática gerar a perfeição. Beleza? Então veja só. Como a gente tem aqui 1 dividido por 3 menos raiz quadrada de 6, para a gente fazer a racionalização aqui dessa expressão, a gente vai multiplicar por 3 mais a raiz quadrada de 6. Por que isso acontece? E quando a gente troca aqui o sinalzinho da expressão e faz essa multiplicação, a gente já viu alguns exemplos desse aqui. O que é que vai acontecer? Essa partezinha da expressão aí que está com a raiz, que está com o radical, ela vai ser suprimida. O radical vai desaparecer dela. Porque quando a gente realiza essa multiplicação de 3 menos raiz de 6 por 3 mais raiz de 6, no final isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então quando a gente eleva esses dois termos ao quadrado aí, a gente acaba com o radical. Isso. Perfeito. Faz o chuveirinho aí no numerador e no denominador. E no final das contas você vai ter só um número racional lá no denominador, como a gente queria, né? Então como é que vai ficar aqui? Na parte de cima, no numerador, a gente tem 1 vezes 3 mais raiz de 6, então vai ficar só 3 mais raiz de 6. Né? Não tem bicho de 7 cabeças para a gente aqui. Porque multiplicou por 1 é a coisa mais trivial que existe. Só repetir o outro termo. Ou a outra expressão, no caso aqui. Aí na parte de baixo agora que a gente vai fazer o chuveirinho que vocês gostam de falar aí, né? Então vai ficar, ó, 3 vezes 3 dá 9. Eu vou fazer o passo a passo aqui para vocês verem que no final vai dar o que eu acabei de falar no começo lá, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Então 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes mais raiz de 6 vai dar mais 3 raiz de 6. Ok? Agora vamos para o menos raiz de 6 aqui. Ó. Menos raiz de 6 vezes 3, isso vai dar menos 3 raiz de 6. Deixa eu prolongar aqui o tracinho da fração. E menos raiz de 6 vezes mais raiz de 6, isso vai dar menos a raiz quadrada de 6 vezes 6, que é a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Ok? Então eu vou botar direto aqui, ó, menos 6. Aí vejam que no meio de campo aqui, ó, eu tenho mais 3 raiz de 6, menos 3 raiz de 6. Então se eu tenho mais uma coisa, menos aquela mesma coisa, isso vai o quê? Cancelar, né? Vai ficar igual a zero. Então isso aqui, ó, vai cancelar com isso aqui. Então eu vou ter no final das contas apenas 9 menos 6 lá embaixo. Então repito aqui o numerador, 3 mais raiz de 6. E lá no denominador, eu vou ter só 9 menos 6. Que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de 3, 3 ao quadrado é 9. E o quadrado de raiz quadrada de 6 é 6. Não é fácil? Aí você vai ter 3 mais raiz de 6
dividido por 3. Nove menos 6 dá 3, então dividido por 3. Acabou aí? Acabou aí. Agora se você quiser ir adiante e simplificar mais um pouquinho, você pode também. Você tem lá 3 dividido por 3 dá 1. Então isso é 1 mais raiz de 6 sobre 3. Todas as duas respostas aqui são corretas e válidas. Beleza? Vamos para o item B. Item B. No item B nós temos 2 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Processo semelhante ao que a gente fez no item A. Vou multiplicar o numerador e o denominador por quanto? Por raiz de 5 menos raiz de 3. Vou só trocar o sinal aí. Que era mais vai virar menos. Se fosse menos eu ia colocar mais. No caso aqui, como eu tenho raiz de 5 mais raiz de 3, então eu vou multiplicar aqui o numerador e o denominador por raiz de 5 menos raiz de 3. Beleza? Aí vai ficar como aqui, ó. Lá no numerador eu vou ter 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. E no denominador, agora eu não vou fazer aquela conta toda não. Eu já vou botar o resultado direto aqui. Vou ter o quadrado do primeiro. Quem é o quadrado de 5? Raiz quadrada de 5? Só 5, né? Menos, quem é o quadrado da raiz quadrada de 3? 3. 5 menos 3. Aí eu tenho aqui, ó, 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3. Vou botar aqui o 2 em evidência, tá? Depois eu explico por quê. Coloquei o 2 aqui em evidência, então vou ficar com 2 que multiplica a raiz de 5 vezes, ou melhor, menos raiz de 3, né? Dividido por 5 menos 3. 5 menos 3 dá quanto? 2. Então está explicado aqui o porquê que eu botei em evidência o 2 lá. Porque agora eu posso só simplificar aqui, ó. No final das contas eu vou ter apenas 5, raiz de 5 menos raiz de 3. Beleza? Querem mais uma? Ou tá bom por aqui? Tá bom? Show de bola então.